Isaac Newton foi um físico, astrônomo e matemático inglês. Seus trabalhos sobre a formulação das 3 leis do movimento levaram à lei da gravitação universal. A composição da luz branca conduziu à moderna física óptica. Na matemática, ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesimal. Isaac Newton nasceu em Woolsthorpe, uma pequena aldeia da Inglaterra, no dia 4 de janeiro de 1643. Desde cedo, Newton manifestava interesse por atividades manuais. Ainda criança, fez um moinho de vento que funcionava e um quadrante solar de pedra, que se acha hoje na Sociedade Real de Londres. Com 14 anos, foi levado de volta para a casa de sua mãe, cujo marido acabara de falecer, para ajudar no trabalho da lavoura. Em vez de se dedicar aos seus afazeres, passa o tempo imerso na leitura. Com 18 anos, foi aceito no Trinity College, da Universidade de Cambridge. Passou 4 anos em Cambridge e recebeu seu grau de bacharel em artes em 1665. Tornou-se amigo do professor Isaac Barrow, que o estimulou a desenvolver suas aptidões matemáticas, tornando-o seu assistente. Entre 1665 e 1667, durante o tempo em que a universidade ficou fechada, em consequência de uma epidemia de peste bubônica que assolou a Inglaterra e matou 1/10 da população, Isaac Newton teve que voltar para a casa da sua mãe. Nesse período, Newton fez as descobertas mais importantes para a ciência. Descobriu a lei fundamental da gravitação, imaginou as leis básicas da mecânica e aplicou-as aos corpos celestes. Inventou os métodos de cálculo diferencial e integral, além de estabelecer os alicerces de suas grandes descobertas ópticas. Newton faleceu em 1727. O ano é 1666. A cidade de Londres está ao caos. Nesse mesmo ano, um incêndio queima mais de 13.000 residências e uma peste dizima quase 16% da população. Procurando refúgio, um estudante universitário vai para a casa de campo da família. Entediado, resolve dar uma caminhada no pôr do sol e vê uma cena que vai mudar sua vida e história da ciência para sempre. Uma maçã se solta do pé e cai no gramado verde, ao mesmo tempo que a lua surge no firmamento. O movimento desses 2 corpos faz Newton se perguntar: será que a queda da maçã e o movimento da lua estão relacionados? Será? Essa pergunta muda tudo. Surge a gravitação universal e o primeiro passo para a gente entender a força gravitacional. A ideia é que, se considerarmos 2 corpos que possuem massa, um vai exercer sobre o outro uma força. Essa força é chamada de força gravitacional, e quanto maiores forem as massas dos corpos, mais intensa será essa força. Além disso, quanto mais próximos os corpos estiverem, mais intensa será essa força, que um exerce sobre o outro. E como podemos calcular a força gravitacional? O valor da força gravitacional, Fg, que um corpo exerce sobre outro, pode ser calculado pela seguinte equação. Nesse caso, m1 e m2 são os valores das massas dos corpos, e r é a distância entre os seus centros. G é uma constante conhecida como constante gravitacional. É importante notar que essas 2 forças formam um par ação e reação. Elas são iguais em módulo e em direção, mas têm sentidos opostos. Isso significa que a força gravitacional é um exemplo prático da terceira lei de Newton. Tá, mas então, só os planetas e outros corpos enormes sofrem atração gravitacional? Não. Todo corpo com massa sofre atração gravitacional de um outro corpo com massa, não importa se ele é uma bolinha de tênis de mesa ou uma estrela imensa.